Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos falar sobre as nossas escolhas. Em Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7, Paulo diz: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus que o instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o que é mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É severa, é serva de Deus e agente da justiça para punir aqueles que praticam mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhes é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. É interessante vermos que, nesse contexto, Paulo escreve para os cristãos que vivem na cidade de Roma. E ele escreve isso por volta do ano 57. E é interessante que Paulo ainda não estivera lá em Roma. Paulo só foi em Roma por volta do ano 60. Paulo está escrevendo por conhecer irmãos que eram de Roma. Roma era a capital do império, casa de César, que na época era Nero, com 20 e poucos anos. E é interessante que nesse contexto Paulo escreve dizendo o seguinte: sejam bons cidadãos, sejam bons cidadãos. A tradução NVI diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades foram por eles estabelecidas. As autoridades civis eram quase todas pagãs e pode ter passado pela cabeça de vários cristãos, de vários irmãos, de não se submeterem a eles, porque eles não eram cristãos. Mas Paulo faz questão de dizer: olha, submetam-se a eles, submetam-se a eles. E a convicção de Paulo era que Deus era Senhor, inclusive desses governantes. Paulo deixa bem claro que todos os governantes estão abaixo de Deus. Por maior que seja o governante, não importa se ele é governante de um país pequeno da África ou se da maior potência do mundo, se dos Estados Unidos, da China ou da Rússia ou do Brasil. Se ele está no poder, ele é servo de Deus. Ele não pode ir contra a vontade de Deus. Alguns se levantam, mas eles caem. Alguns se levantam, mas eles se dão maus. Os cristãos só adoravam a Deus no primeiro século. E hoje os cristãos só devem adorar a Deus. Ninguém a mais que Deus. Única e exclusivamente a Deus. A autoridade civil governa a nossa vida civil. Agora Deus governa toda a nossa vida. Quando nós olhamos na Bíblia, Esther é um exemplo disso. Foi feito um decreto por Amã, o inimigo dos judeus, e ele queria exterminar a nação judaica. Mardoqueu, que era tio de Esther, foi até ela e disse: olha, você vai lá e fale com o rei. Não pense que pelo fato de você estar no palácio, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro virá e livramento surgirão de outra parte, mas você e a sua família morrerão. Quem sabe se não foi para isso que Deus fez você ser rainha? E aí então Esther convoca um jejum e aí nós sabemos o que aconteceu. Aquele Amã foi desmascarado e os judeus foram salvos. Daniel também foi levado para a Babilônia. E lá ele não adorou as imagens do rei. Ele foi, tentaram de todas as formas, né, matar Daniel, jogaram ele na cova dos leões e o leão se tornou vegetariano. O leão não comeu, por quê? Porque Deus era com Daniel. E nós olharmos também a vida de Pedro. Pedro e Paulo em Atos capítulo, Pedro e João em Atos capítulo 4, de 18 a 20, então chamando-os novamente à liderança do Sinédrio,
ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro disse: olha, não dá, Deus é Deus. A função das autoridades é proteger e cuidar dos cidadãos, e a obrigação dos cidadãos é serem bons cidadãos, cumprir os seus deveres, pagar os seus impostos e ter uma vida exemplar, pois isso glorifica a Deus. A autoridade justa, ela reconhecerá o bom cidadão e respeitará os seus direitos, pois o governo existe para isso. E é interessante vermos isso, que são escolhas que nós fazemos. Em algumas épocas, as pessoas tiveram que apelar para a desobediência civil. Foi o que Martin Luther King conclamou nos Estados Unidos nos anos 60. Por quê? Porque os direitos dos negros eram desrespeitados. Os negros podiam andar de ônibus, mas não podiam se assentar, mesmo que houvessem lugares vazios. E aí, com aquele movimento, Martin Luther King, ele conseguiu reverter isso. E a gente vê outros exemplos, né, de pessoas que fizeram isso, que se levantaram. E é interessante vermos que Martin Luther King era um defensor da não violência. Foi assassinado, mas ele continuou defendendo. Os negros iam para a rua sem armas. Foram muitas vezes, apanharam, muitas vezes foram atingidos, mas eles estavam lá. E como servos de Deus, nós temos que entender isso. As autoridades são estabelecidas por Deus. Devemos honrá-las e respeitá-las. Agora, se elas quiserem tomar o lugar de Deus, assumir o lugar de Deus, esqueçam-as e fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe até segunda-feira, se Deus quiser. E no domingo, às 19 horas, das 19 às 20h15, teremos o nosso culto, a live do nosso culto nas redes sociais da igreja. O endereço estará lá e nós estamos sempre no YouTube. Que Deus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.